Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é as cadeias de produção e valor no setor agrícola e no setor alimentar, e queria mais uma vez agradecer ao Arlindo Cunha e à equipa do SEN Agricultura, que organiza mais um webinar sobre mais um tema bastante relevante para o setor primário, e agradecer obviamente a todos os nossos convidados. O Conselho Estratégico Nacional continuará a realizar estes webinars temáticos nas diferentes áreas. No sábado, na Figueira da Foz, vamos reunir de manhã as 15 secções temáticas nacionais do SEN, e à tarde vamos reunir o SEN Distrital de Coimbra, depois já temos reunido o SEN Distrital de Lisboa e do Porto. E, obviamente, que até o final de setembro vamos sobretudo estar empenhados em ajudar os candidatos autárquicos do PSD nas diferentes campanhas nos respectivos municípios. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados por terem aceito este convite, de virem partilhar a vossa experiência e a vossa opinião sobre este tema tão relevante, e mais uma vez obrigado ao Arlindo Cunha. Eu, como de costume, vou sair e assistir através da página do Facebook do PSD. Um bom debate, mais uma vez muito obrigado, e passo a palavra ao Arlindo. Muito obrigado, Joaquim. Eu há pouco estava a falar, mas não estávamos em direto, só para agradecer também novamente aos nossos participantes, portanto, que aceitaram o nosso convite, todos eles, ao nosso moderador e ao nosso relator, porque este tema é um tema incontornável, não é? Portanto, nós somos um conselho estratégico, como já explicámos, integra pessoas que têm competências diversas, a maior parte não são sequer membros do partido, não é? Apesar de terem as suas afinidades, como é normal, mas a nossa ideia era nestes debates depois, e essa é mais a função do relator, do engenheiro Fernando Severino, que tem nesta matéria também uma larga experiência de gestão de políticas públicas ligadas à agricultura, era depois nós fazermos um pequeno relatório, porque algumas das ideias nós iremos aproveitá-las para depois o nosso programa eleitoral e, portanto, e para propostas, portanto, políticas, não é? Portanto, em termos da nossa discussão. E este tema, como eu estava a dizer, é um tema incontornável, não é? Portanto, nós vemos que, de facto, nos estudos que são para efeitos na União Europeia, só cerca de um quarto, 25%, portanto, do valor final dos produtos, em geral, em termos agregados, vão parar à produção, não é? E é o agricultor, no fundo, a origem de tudo, não é? Todo o valor, não é? Ele que arrisca o seu dinheiro, corre os seus riscos financeiros, gasta o seu tempo de trabalho, corre os seus riscos climáticos, portanto, tem que pagar todos os custos, digamos, da gestão de riscos, se quer, digamos, minimizar a antecipação de algum risco, e todos nós estamos empenhados em podermos fazer alguma coisa para melhorar a posição do agricultor nesta cadeia de valor. Portanto, e é este o objetivo, portanto, com pessoas que têm experiências complementares, ligadas à distribuição, o caso da Gerondina e o caso do Dr. Gonçalo Lobo Xavier, pessoas ligadas à produção, mas também, digamos, com uma perspectiva de gestão da transformação e da indústria, que é o caso do Dr. Idalino Leão, e o professor João Matei Alves, que é uma pessoa que está ligada, portanto, a uma experiência importante, já há muitos anos, de circuitos, mercados locais, portanto, de cadeias curtas, circuitos mais curtos. Portanto, e hoje em Carlos Duarte, portanto, todos o conhecem, dispensa apresentações, será o nosso moderador, e o Domingos Santos, que agora saiu aqui do ecrã, porque por isso é que eu me esqueci dele, é o homem ligado à produção e, sobretudo, às organizações de produtores, portanto, sobretudo no setor, digamos, da fruta, e, portanto, tem uma larga experiência no relacionamento, na interface entre a produção, digamos, e a distribuição. De maneira que temos pontos, Engenheiro Carlos Duarte, para nós começarmos, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos novamente. Então vamos dar início a este debate sobre uma matéria importante e que eventualmente importava aqui vermos aquilo que foram as políticas públicas até hoje, e tendo presente que há 10 anos foi criada a PAC como plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar, e 10 anos depois como é que funcionou a PAC e qual o papel que teve a esse nível.
o PSD em 2019, no seu programa eleitoral, tinha uma proposta relevante que previa a criação de uma entidade reguladora para tentar garantir o equilíbrio nos atores da fileira, e por isso, nesse sentido, importava aqui, com a experiência de cada um dos intervenientes, fazer aquilo que é o seu diagnóstico, como está neste momento a funcionar, e o equilíbrio nos vários agentes da cadeia agroalimentar, e aquilo que deveria ser feito. Aquilo que deveria ser as políticas públicas para assegurar esse equilíbrio e assegurar a valorização da produção agrícola e, eventualmente, o que tem a ver com a própria organização de produtores e as políticas públicas para tentar garantir uma organização de produtores que assegurassem a escala e a qualidade do produto e que permitissem também, a nível da produção, um melhor equilíbrio no relacionamento com os atores ajudantes. E para darmos início ao nosso debate, passava a palavra ao Domingos dos Santos, que, para além da responsável da Produto Oeste, alguém que tem muita experiência na organização de produtores, muita experiência naquilo que tem a ver com as relações com o mercado, e que, nesse sentido, vai partilhar connosco aquilo que é a sua visão, aquilo que são os seus pontos de vista, quer no escrutínio das políticas públicas atuais, quer naquelas medidas de política fundamentais para assegurar esse equilíbrio na lógica da produção. A palavra para o Dr. Domingos dos Santos. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que me foi endereçado pelo Dr. Arlindo Cunha, exatamente para participar, e vamos falar num tema que é sempre, parece que para algumas pessoas queima, porque é sempre um tema bastante complicado, mas está sempre na ordem do dia. Bom, o que é que acontece? Nós temos uma noção, e aqui temos alguns números, em que a grande distribuição tem, de facto, um peso muito grande na aquisição de produtos agrícolas e, mais concretamente, de frutas e hortícolas junto dos produtores. E a própria União Europeia, no passado, verificou que era necessário, porque isso é um problema que acontece em Portugal, mas acontece também em outros países, que era necessário criar políticas públicas para haver aqui um equilíbrio maior entre a produção, ou os preços da produção, e a grande distribuição. E foi criada a figura das organizações de produtores, mas depois, por questões ideológicas, tem-se vindo a empurrar políticas de capacitação das organizações de produtores para ganhar alguma dimensão de escala. E, de facto, o que está a acontecer neste momento, e quando nós verificamos, é que as organizações de produtores são vistas como algo grande. E qualquer coisa, quando se diz grande, no nosso país assusta. Quando nós temos a consciência que qualquer um dos nossos agricultores são muito pequenos, nós só conseguimos dar voz aos pequenos agricultores se estivermos organizados. A pequena agricultura só tem voz se estiver organizada. E as organizações de produtores têm esse papel. E se nós analisarmos os VPCs das nossas organizações de produtores, são extremamente baixos. Organizações de produtores com 15 milhões, 20 milhões, 5 milhões, 7 milhões de euros, são muito baixos se compararmos com o universo do que é a agricultura em todo o resto da União Europeia. Posso dizer, por exemplo, na Bélgica há uma organização de produtores que fatura mais sozinha do que faturam todas as nossas organizações de produtores. Aliás, o VPC é superior a todas as organizações de produtores do país. E, portanto, nós aqui, pela algum equilíbrio na dimensão entre quem compra e quem vende, estamos muito mal. Depois, é evidente que há sempre aqui problemas, quando se fala com a grande distribuição, não vamos ser ingênuos, e há sempre problemas. Eu não tenho a menor dúvida que há uma intenção dos operadores, ou da maioria dos operadores, e nomeadamente a entidade que os representa, a APED, de tentar que a relação seja o mais transparente possível e que haja, de facto, regras para se cumprir. No entanto, sabemos perfeitamente que por vezes as coisas não são assim. E temos sentido, e nós, produtores, temos sentido ao longo dos últimos tempos uma quebra do rendimento. Ou seja, nós quando falamos com a grande distribuição, ou quando viramos a grande distribuição, temos muito, nós produtores, temos muito aquele intuito de dizer que são os malandros. Também não é verdade.
E nós não queremos de maneira nenhuma que seja visto isto como o bom e o mau. Os bonzinhos são os produtores, os maus são... Não. Agora, que há aqui muito caminho para percorrer, para que de forma a que a redistribuição seja mais equitativa, isso não tenho a menor dúvida que há. Até porque há aqui um problema que nós verificamos, e nos últimos anos isso aconteceu muito, que foi o PVP é quase feito ao contrário, não é termos em conta os custos de produção, montarmos os custos de produção, os custos de uma central hortofrutícola, a margem do distribuidor e a venda, mas sim quase ao contrário. Está tabelado o preço do PVP, há uma tendência de todas as cadeias, de cada uma reagir às outras pelas promoções, e depois quase o remanescente é que sobra para os produtores. Ora, isto está a provocar, e é um alerta que eu também deixo, está a provocar uma descapitalização em muitos hoje dos operadores, em muitos dos agricultores, que têm dificuldade em fazer reinvestimentos e em melhorar a sua produção. E, portanto, há aqui um caminho que tem que ser feito numa lógica sempre também de parceria. Porque não merece a pena andarmos só a pensar em legislação, porque também a verdade é esta, a legislação é fundamental. A PARCA tem coisas muito boas, há melhorias a fazer, temos tido algum canal onde vamos apresentando alguns dos problemas, mas tem que ser acompanhada e tem que haver mais dinâmica, tem que se avançar mais. Porque é lógico, volto a dizer, este desequilíbrio, há sempre depois alguém que pode algum aproveitamento. No entanto, também temos de trabalhar, e hoje ouço o discurso político, e não tem a ver com ideologias, apesar de toda a gente saber a minha ideologia, no entanto, tem a ver que não merece a pena andarmos aqui com os coitadinhos dos pequeninos, porque os pequeninos somos todos nós. O que é importante é andarmos aqui com um sentido de cooperação e um sentido de parceria, e isso só se consegue quando estivermos todos mais ou menos agrupados, mais ou menos organizados, também em parceria com a grande distribuição. Porquê? É necessário apresentar novos produtos, novas formas de embalamento, produtos direcionados aos consumidores e sairmos um bocadinho, num país pequeno como o nosso, em que nunca podemos produzir grandes quantidades, temos que criar valor acrescentado aos nossos produtos, mas não tenho a menor dúvida que só conseguimos acrescentar valor aos nossos produtos quando isto for em parceria com as diferentes cadeias de supermercados. Porque não merece a pena eu criar aqui um produto que eu entenda que seja muito bom, mas depois não tenha ninguém que o venda. E por isso, eu estou a ser bastante sintético, exatamente para conseguir cumprir os 7 ou os 10 minutos, dos 5 aos 7 minutos, já estou com 7 minutos. É fundamental, além da legislação, que é importante, a PARCA ser uma plataforma de diálogo, é muito importante, mas também é importante haver aqui um sentido, e eu não tenho a menor dúvida, patriótico, e não ver o imediato, seja ele quem for, nem da produção, nem da grande distribuição, e vermos o futuro. Eu não tenho a menor dúvida que este é o que tem que ser um dos caminhos. E, aliás, há hoje cadeias que o estão a fazer, umas mais, outras menos, mas não conseguimos, porque se formos só pela legislação, eu também não tenho a menor dúvida que quando a lei aparece, imediatamente alguém já está à frente para conseguir contornar se for essa a intenção. Portanto, se não houver aqui muita objetividade e vermos o país para o futuro, e se não houver aqui uma melhor redistribuição, a própria grande distribuição no futuro vai ter dificuldades porque não vai ter os produtos que os consumidores vão querer. E não podemos, nesta lógica também ambiental, e não só económica, pensarmos que vamos importar tudo o que nós comemos. Eu peço desculpa, alonguei-me aqui 1 minuto aos 8 minutos, não quero me alongar mais, depois guardo o resto que tenho a dizer para a sua intervenção. Muito obrigado, Domingos Santos. E aqui ficou bem evidente aquilo que era o apelo à lógica da parceria e ao espírito patriótico também das empresas de distribuição no que tem a ver com a ajuda à produção nacional. E nesse sentido, pedi ao Gonçalo Lobo Xavier, que é alguém que já percorreu desde o Conselho Económico e Social da União Europeia até à rede de centros tecnológicos e agora como diretor-geral da Associação das Empresas de Distribuição, no sentido de dar-me a sua visão sobre aquilo que é do lado do setor da distribuição, a visão sobre a produção e se pudesse responder à necessidade desta lógica de parceria entre a produção e as empresas de distribuição e algum espírito patriótico também das empresas de distribuição de forma
a tentarem privilegiar a produção nacional, que é fundamental para garantir o equilíbrio da nossa balança comercial e o rendimento dos produtores. Pedia ao Dr. Gonçalo Lobo Xavier, então, o seu contributo neste debate. Muito bem, muito boa tarde a todos. Agradeço penhoradamente ao Dr. Lindo Cunha e ao Engenheiro Carlos Duarte. Permitam-me que, relativamente ao Engenheiro Carlos Duarte, faça também aqui uma nota muito pessoal do enorme apreço da amizade que eu pelo menos tenho por si, que espero que seja recíproca e pela uma admiração pelo seu trabalho e o seu percurso. Em 2012 temos uma parceria na região norte para liderarmos a região norte. É verdade. Não é possível, mas as parcerias são sempre potenciais para o futuro. É verdade, e cá estamos. Não, para mim, devo dizer-lhes que é relativamente simples responder ao meu amigo Domingos dos Santos, com quem tenho trabalhado nos últimos anos e com quem a palavra parceria e cooperação, ou as palavras parceria e cooperação, têm sido uma constante. Agora, o discurso provocatório do Domingos também é útil para esclarecermos quem nos está a ouvir e, sobretudo, para ajudarmos o maior partido da oposição a fazer a oposição a sério e a construir alternativas, porque, como cidadão, também me preocupo com isso e também espero isso do maior partido da oposição. Vamos lá ver. Agora há aqui algumas coisas, eu não vou meter-me naturalmente na política comercial dos meus associados do retalho alimentar, deixarei esse brilhantismo para a Ondina Afonso, que com certeza tem vários exemplos muito interessantes para nos mostrar, mas há aqui 3 ou 4 temas que responderei ao Domingos e também para procurar esclarecer quem nos ouve. Vou começar agora a contar os 7 minutos. Bom, primeiro ponto, toda a gente fala na grande distribuição e o Domingos usava ali um adjetivo que eu não vou repetir, mas toda a gente fala na grande distribuição, mas a verdade é que os últimos exemplos são de uma enorme cooperação entre a distribuição e a produção, e no caso concreto da produção nacional. Primeira estatística que eu acho que é importante, estatística europeia. 15% da produção agrícola europeia, só 15% da produção agrícola europeia é que vai para a distribuição, para o retalho, para as cadeias de retalho europeias. Repito, 15%. Toda a restante produção agrícola vai para a indústria, para produtos transformados, etc. Portanto, estamos aqui a falar de uma assunção da responsabilidade na definição de preços e na acomodação do escoamento de produção agrícola por parte do retalho alimentar na Europa de 15%. Mas eu acho que isto é um número até relativamente pequeno para o capital de alguma queixa que se vai ouvindo da produção relativamente ao que foi dito agora pelo Domingos, desde os preços, desde a forma de trabalhar, etc. Portanto, é preciso também verificar que há aqui um certo lamento por parte da produção. Nós somos, de facto, na distribuição, um alvo relativamente fácil para as queixas dos produtores. Não vou também meter-me com os produtores, com o facto de terem de terem uma enorme capacidade de produção ou menor, porque isso já o Domingos dos Santos nos explicou. Agora, os factos deste último ano, e só porque o exemplo é muito feliz, demonstram exatamente o contrário da retórica que se ouve muitas vezes de que a distribuição nacional não apoia a produção nacional. Se não vejamos, nós conseguimos o ano passado, e aqui há que dar mérito ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia, que, como o Domingos dos Santos sabe, juntou
todos os elos da cadeia de distribuição para evitar para evitar rupturas no abastecimento da produção nacional às famílias e no abastecimento dos bens alimentares às famílias, e conseguiu-se, de facto, juntar desde a produção nacional, passando pela logística, pelos transportes, da indústria e acabando na distribuição, juntaram-se todos nos primeiros meses da pandemia, do lockdown, para garantir que nada falhava. E a verdade é que não faltaram bens essenciais aos portugueses, muito por culpa da enorme capacidade de cooperação que a produção e a indústria e a distribuição tiveram para garantir o abastecimento às famílias. Quais foram os efeitos, os danos colaterais, ou melhor, os efeitos positivos colaterais, porque não foram danos, que isto teve? Pois na distribuição, abrimos o leque dos produtores que estavam muito mais, alguns deles muito vocacionados para o canal Horeca, que entretanto fechou, e nós recebemos de braços abertos, aos que pudermos, claro. Não foram todos, nem todos contêm os requisitos, e não são requisitos que são impostos pela distribuição. Nem todos os produtores têm os requisitos para fornecer a chamada grande distribuição, usando as palavras do Domingos. Eu não gosto de chamar grande distribuição, porque nós temos associados que são pequenos e outros que são grandes, temos de tudo. E, portanto, eu prefiro dizer distribuição em geral. Mas a verdade é que, com o fecho do canal Horeca, houve uma enorme oportunidade por parte de muitos produtores nacionais, de hortifrutícolas, de raças de carne, de raças autóctones, que viram as portas escancaradas para poderem escoar a sua produção, que de outra maneira iria estragar-se nos nossos associados. Temos inúmeros exemplos disso, estou certo que a Ondina irá referir isso, e porquê que eu estou a referir? Não é para que nos valorizem e que nos façam aqui ossanas à distribuição, é para se perceber que há mecanismos e todo o mercado tem que evoluir para isto que o Domingos dos Santos dizia, para uma enorme cooperação. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso retirar do discurso este anátema que se criou para a distribuição e dizer que os agricultores ou a produção agrícola nacional e a distribuição estão de costas voltadas. Isso é completamente falso e é preciso dizê-lo insistentemente. O Domingos fala em legislação. Eu não sei que legislação é que o Domingos quereria, porque repara, temos em Portugal um Código de Boas Práticas Comerciais que foi assinado o ano passado por várias instituições, a CAP, onde o Domingos Santos estava, a CIP, a APED, enfim, a Confagri, a CNA, enfim, uma série a CNA não, peço desculpa, uma série de interlocutores, empresas, que de facto aderiram a um Código de Boas Práticas para autorregularem-se e para haver aqui uma moralização da relação entre produção e distribuição. Acresce a isso que nós estamos neste momento a fazer, nós, Portugal, estamos neste momento a fazer a transposição da Diretiva Europeia Unfair Trading Practices, que vem precisamente colocar em cima da mesa um conjunto de regras, regulamentos, boas práticas, que visam precisamente a melhorar a relação entre produção, a definição de preços, prazo de pagamentos e a distribuição. O Domingos não quererá, com certeza, que nós caminharemos para uma sociedade marxista em que os preços vão ser tabelados pelo Estado. Isso não vai acontecer nunca, se Deus quiser, porque eu sei bem que não é isso, agora estou a devolver algumas provocações ao meu amigo Domingos. Mas a verdade é que nós já temos enquadramento regulatório suficiente para que as coisas funcionem. O que nós temos muitas vezes é uma má comunicação. E eu dou um exemplo. A semana passada, ou há 15 dias, a TVI fez uma reportagem sobre o ser agricultor em Portugal. E os exemplos era uma senhora, que com todo o respeito, estava ali a promover
a sua produção biológica, minimalista, um bocadinho até, enfim, não quero ser mal entendido, mas um bocadinho até fora deste mundo, enfim, quase por um hobby, e depois tínhamos dois agricultores de minifúndio, a criticarem o preço que vendia, o preço dos nabos na distribuição, eles com uma produção pequena e só conseguiam escoar os seus produtos em mercados e situações semelhantes. Quer dizer, tem que haver de facto espaço para toda a gente, tem que haver espaço para a agricultura de pequena dimensão e de grande dimensão. Agora, não se pode vir dizer à distribuição que nós primeiro fixamos preços, que só queremos preços baixos e não remuneramos condignamente a quem compramos. Eu peço desculpa, mas isto também, em que país, em que mundo é que julgam que nós estamos? Nós estamos alguma vez a querer destruir a vida das pessoas, dos agricultores? É uma coisa que andamos sempre a dizer, eu e o Domingos andamos sempre a dizer de mãos dadas. A produção não funciona sem a distribuição e a distribuição depende da boa relação com a produção. E, portanto, o que nós queremos é agricultores e produtores agrícolas que estejam satisfeitos a ter capacidade para investir, a ter capacidade para apresentar produtos de qualidade, porque, desculpem, no fim do dia, o cliente o que quer é um preço barato, um produto de qualidade, que depois respeite as questões ambientais, que agora as pessoas estão muito preocupadas e bem com essas questões ambientais e com a sustentabilidade, mas tudo isto tem que, no final do dia, o cliente o que quer saber é quanto é que vai pagar o preço mínimo. E, portanto, nós, que somos a face visível ao cliente de quem definiu o preço, muitas vezes somos atacados ou porque estamos com um preço alto ou porque estamos a concorrer de forma desleal. Não existe. Desculpem, não existe. Termino com isto. Não vou meter-me de maneira nenhuma, nem posso falar de políticas comerciais dos meus associados, porque não desconheço. Mas o que posso falar é do cumprimento das regras. E se há ainda casos onde há suspeitas de que as regras não estão a ser cumpridas, há também tribunais e instâncias a quem se deve recorrer se isso acontecer. E lamento, mas nos últimos anos não tem havido problemas desse tipo. Podemos todos melhorar, não tenho qualquer dúvida. Mas, agora é que sim, que termino, Engenheiro Carlos Duarte, esta questão da pandemia trouxe uma coisa fundamental para a cadeia de valor, quer para a produção, quer para a distribuição, que é a valorização dos produtos portugueses. E se o Engenheiro Carlos Duarte me falava de patriotismo, não tenha qualquer dúvida que houve um aumento da procura de produção nacional, que nós gostaríamos até que fosse mais, mas Portugal não é autossuficiente em todos os géneros, e que o consumidor percebeu que os produtos nacionais têm uma qualidade superior, o lockdown permitiu isso, e a distribuição é a principal interessada em oferecer isso ao cliente. Nós o que queremos é que o cliente saia satisfeito das nossas lojas, seja de retalho alimentar, seja de retalho especializado. Portanto, eu começaria por responder a algumas provocações do Domingos, não terei respondido a todas, mas o que eu gostaria que ficasse claro é que nós na distribuição não fazemos nada sem estarmos de braço dado com a produção nacional, e é isso que queremos continuar a fazer. Muito obrigado, Gonçalo Xavier, pela sua exposição e pela sua visão, e confirma-se aqui um ambiente de potencial cooperação saudável e patriótica entre a produção e as empresas de distribuição. Temos de seguida o Idalino Leão, para além de ser administrador da PEC Nordeste como indústria de carnes, é também presidente da FENA Pecuária, e por isso no quadro daquilo que eventualmente é a visão a nível também da produção, mas também da indústria transformadora, a palavra é sua para darmos aqui o contributo
daquilo que tem a ver com esta procura de equilíbrio na cadeia agroalimentar. Muito obrigado, Engenheiro Carlos Duarte. Cumprimento todos os companheiros aqui presentes. Um agradecimento especial também ao professor Lindo e ao Engenheiro Carlos Duarte pelo convite. E o Engenheiro Carlos Duarte, como é seu habitual, faz sempre a maldade de esquecer do mais importante, é de dizer que eu também sou agricultor. Portanto, eu sei exatamente das dificuldades que os agricultores portugueses estão a sentir todos os dias. E como me pediram para ser rápido e prático nas minhas intervenções, eu vou focar aqui três aspectos que acho eu que abrangem cada um dos elos da cadeia. O primeiro, começo pela produção, e até porque nós temos um país pequeno, mas muito diverso na sua agricultura, na dimensão das suas propriedades e na organização dos seus agricultores. E como hoje tem sido muito em voga dizermos que há espaço para todos e que não queremos deixar ninguém para trás, parece-me que era preciso políticas públicas para fomentar a capacitação e organização das associações e das cooperativas agrícolas, de forma quer a ganhar em escala, quer a ganhar as que precisam algum profissionalismo. E dou-lhe, por exemplo, aqui uma reivindicação antiga da nossa federação, que seria a figura das OPs multiprodutos, porque há muitas regiões que, se não tiverem esta figura de OPs multiprodutos, há muitos agricultores que serão penalizados porque nunca conseguirão atingir o volume de negócios pretendido. E se conseguirmos encaixar este tipo de produção, este tipo de agricultores organizada, com certeza teremos mais representação política, social e comercial, quer dessa região, quer desses agricultores. Portanto, parece-me que era importante acautelarmos esta criação das OPs multiprodutos. Depois, não querendo ser repetitivo, mas o colega Domingos tocou aqui num assunto que é transversal a todos os agricultores, que é a necessidade de maior equidade e transparência na cadeia agroalimentar. Parece-me que é importante que haja aqui equilíbrios em todos os elos, parece-me que é importante que haja equidade em todos os elos, e estas coisas são política. Isto é preciso haver vontade política, porque os nossos vizinhos espanhóis criaram, salvo erro, em fevereiro do ano passado, um decreto real que fomenta precisamente este tipo de situações. Portanto, era importante haver, por exemplo, nas palavras do engenheiro Carlos Duarte, quando introduziu o tema da entidade reguladora, que já foi proposta pelo partido nas últimas legislativas, parece-me uma medida interessante de forma a tentar regular aqui alguma das coisas que se passam na venda dos nossos produtos. E, em particular, não posso deixar de falar do setor pecuário, é inevitável. Eu acho que o setor pecuário, desculpem-me os que não são do setor pecuário, mas se calhar é aquele que é utilizado mais vezes como isco para fomentar a venda dos seus produtos. E também por alguma desorganização em alguns subsetores do setor pecuário não tem conseguido estar à altura das respostas. Felizmente o setor está a fazer o seu caminho, felizmente está-se a ganhar a escala na oferta dos seus produtos, mas ainda assim temos algumas sensibilidades, nomeadamente a nossa dependência das matérias-primas que vêm do exterior, e como sabem tem sido notícia, nós estamos a sofrer, quando digo nós, Portugal, nós agricultores e nós, fileira agropecuária, estamos a sofrer muito com os aumentos das matérias-primas a nível mundial e nessa medida a margem dos agricultores que vendem carne ou que vendem leite ou que vendem ovos está a ser consumida pelo aumento de custos de fatores de produção. E parece-me que seria interessante partirmos alguma pedra se os aumentos dos custos de fatores de produção a nível mundial, de alguma forma, servissem como orientação para também pelos aumentos na venda do nosso produto, não indexando preços de venda, Gonçalo, não indexando, mas tem que haver aqui algum encaixe, porque neste momento os agricultores ligados ao setor pecuário estão a passar uma fase muito, muito, muito difícil e obviamente é preciso haver aqui vontade das organizações da produção, da indústria e da distribuição, porque nada se faz sem nós os três estarmos entendidos e nós temos que nos entender bem. Eu sou daqueles que gostam de colocar nos sapatos dos outros e nesse sentido acho e eu quero é fomentar muitas relações com a distribuição, tomara eu
tomara eu ter muitas boas relações com a grande distribuição. Portanto, não vamos aqui andar a hostilizar-nos, e eu acho que de uns anos esta parte tem havido clima para as coisas caminharem no bom sentido. Depois também acho que, enquanto Estado, temos que, ou deveríamos ter aqui um papel de pedagogia até, mas também de utilizar a sua magistério de influência. Falo numa ambição também antiga nossa, que seria a alteração do Código da Contratação Pública, de forma a introduzir variáveis, até para reduzir a pegada carbónica, que hoje é um dos nossos desidratos enquanto europeus, até para reduzir a pegada, introduzir variáveis como a distância onde o produto é produzido e consumido, como sendo um fator distintivo para a aquisição dos produtos nos cadernos de encargos das cantinas públicas, e estamos a ver a alavanca que seria isto para os produtos agroalimentares, para todo, estamos a falar de hospitais, escolas, quartéis, etc. Isto com certeza não só alavancaria diretamente muita produção agrícola, mas teríamos com certeza também a dar um sinal ao consumidor, porque o consumidor, e com certeza a Undina e o Gonçalo saberão isto melhor que eu, se fizerem inquéritos à entrada das lojas vão dizer que preferem português, mas depois se fizerem o check-out na loja à saída, se calhar os produtos que levam não coincide com a resposta que deram à entrada. E obviamente que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio para ficarmos todos bem na fotografia. Portanto, eu terminava com isto. Acho que nestes 3 pontos, nestes 3 elos, acho que eram medidas muito importantes que devíamos acautelar para o futuro. Muito obrigado, doutor Idão Leão, pela sua abordagem e a sua perspectiva, e nomeadamente em relação àquelas questões que mais preocupam a produção e a pecuária em particular. E agora temos a doutora Undina Afonso, que, para além do seu percurso, nomeadamente envolvida no polo de competitividade do Portugal Foods, agora a liderar o Clube de Produtores da SONAI, na prática de proximidade, conhece bem os problemas dos produtores e também das empresas de serviço. A palavra é sua, para nos dar aqui a sua perspectiva daquilo que podiam ser políticas públicas que pudessem ser mais amigas da produção, criando maiores condições de valorização da produção e, simultaneamente, sem criar qualquer outras consequências nos agentes da fileira. Doutora Undina Afonso, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigada. Antes de mais, agradecer também o convite ao Dr. Arlindo Cunha. É um gosto poder aqui também participar e cumprimentar todos os meus colegas de painel, alguns também bons amigos. Eu tenho uma pequena apresentação e à medida que for falando vou comentando, mas acho que acaba por ser também simpático mostrar aqui algumas imagens. Portanto, falar um pouco daquilo que é a valorização da produção, e eu coloco sempre o Clube de Produtores, naturalmente, como um bom exemplo, algo que já existe há mais de 20 anos e que, de facto, nasce com esse princípio de olhar para uma agricultura há mais de 20 anos atrás que não conseguia, vamos colocar assim as coisas, responder aos desafios de uma empresa de retalho como a SONAI. E, portanto, na altura, o engenheiro Belmiro de Azevedo, o próprio, tomou a iniciativa de criar com alguns colaboradores este clube e que veio muito olhar para a quantidade e a qualidade necessária que uma cadeia de retalho precisa e, portanto, tomaram aqui algumas medidas, começando na área das frutas e legumes e que depois foi se estendendo a mais áreas dos frescos. Dizer que hoje crescemos, temos 256 membros, que significa que temos empresas familiares muito ligadas à charcutaria tradicional, queijos, enchidos, mas também à horticultura e também organizações de produtores já com dimensão e hoje em dia também algumas delas, ou até muitas delas, já exportadores. E, portanto, aqui dados de 2020, as compras a este clube foram cerca de 365 milhões de euros e 206 mil toneladas. E, portanto, isto aqui é a sua representatividade, mais 400 mil, aliás, hectares de área produtiva dedicada ao Clube de Produtores. E ser membro do Clube de Produtores pressupõe que ele é reconhecido por nós, ou seja,
que cumpre um protocolo tridimensional, naturalmente tem que estar assente na qualidade e segurança alimentar. Se há 20 anos atrás era um desafio, hoje em dia é legislação, não é? Portanto, temos que garantir que de facto cumprem, mas também estamos, e eu vou falar mais à frente, a olhar para o tema da sustentabilidade e da inovação. E por isso eu diria que uma maneira de também valorizar esta produção nacional foi também o facto de a SONAI ter criado este clube como um organismo, vamos colocar assim as coisas, de certificação da produção nacional e que fez também aqui algumas exigências no sentido de melhores práticas, como eu dizia no início, para termos qualidade e quantidade constantes. E por isso também, ao fazer estas exigências, conseguimos também que algumas destas organizações de produtores conseguissem também subir a outros patamares e serem, como eu disse há pouco, também exportadores, porque para ser exportador também tem que cumprir com protocolos tão ou mais exigentes que o nosso. E estamos aqui a falar de parcerias e de facto nem foi combinado, mas porque é exatamente assim que nós funcionamos. Nós criamos valor em conjunto com parcerias estratégicas e, portanto, não pode ser só a produção e a distribuição, tem que ser com base no conhecimento científico. E é um pouco esta nossa estratégia, já foi há 20 anos atrás, com a equipa técnica que partilhava conhecimento com os produtores e hoje em dia esta partilha de uma maneira diferente, os produtores, como já disse, são empresas já bastante e muito evoluídas, mas que precisam também, digamos assim, que nós partilhemos também aqui algum conhecimento do negócio, e também vou dizer mais à frente como é que o fazemos, mas com acesso a um conselho científico que nós temos com investigadores das diversas áreas da produção científica e que podem aqui, eu diria, considerarmos-nos um acelerador de incorporação de novas tecnologias e de alguns resultados de projetos de investigação. E aqui, apenas a título de exemplo, um encontro que fizemos já na Feira Nacional da Agricultura em 2018, juntamos o nosso Conselho Científico, juntamos os produtores e na altura já falávamos do 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, não é? E que neste momento está aí à nossa porta com a estratégia europeia do Farm to Fork, e portanto todas estas iniciativas a nível mundial e europeu que nos estão a chamar para outros patamares também. E por isso nós olhamos para Portugal, para a produção nacional e regional como uma força e também, que já aqui foi dito, por toda a autenticidade que nós conseguimos garantir, porque a autenticidade, eu diria, mais do que a parte emocional da região ou da produção per si, mas também a garantia de qualidade do modo de produção como é, porque estamos próximos uns dos outros, é fácil deslocarmos-nos, é fácil estarmos com os nossos produtores e, portanto, de facto, isto é uma força muito grande que Portugal tem em ser pequeno, neste caso, o pequeno ser aqui, o tamanho é importante, é exatamente ao contrário, importa ser pequeno para termos aqui uma produção de excelência. Aqui há alguns exemplos de momentos com vários produtores que nós vamos fazendo ao longo do ano e, como eu vos dizia aqui, estes períodos do ano, estes encontros onde juntamos os produtores, juntamos as nossas equipas comerciais e da qualidade e falamos abertamente sobre vários assuntos de cada um dos setores, juntamos os produtores das frutas e legumes, juntamos o da charcutaria e, portanto, ao longo do ano, obviamente com a pandemia interrompemos, mas este ano vamos retomar, vamos assumir o formato online e continuar estas nossas conversas de partilha de dores de barriga, se me permitem a expressão, mas que é de facto muito importante todos estarmos em transparência também num diálogo franco e diria de partilha, obviamente, de problemas e de vitórias também. E aqui, como criamos valor, aqui vários exemplos de produtores ou de organizações de produtores que começaram connosco há já muitos anos, que têm vindo a crescer muito pela inovação. Estamos agora, e também acho que é um exemplo muito interessante para partilhar convosco, a fazer um projeto conjunto com 29, mais precisamente, produtores de frutas e legumes,
para termos a certificação resíduo zero pesticidas na altura da colheita. E isso faz-se como? Com investimento por parte da SONAI, com investimento por parte dos produtores, portanto é um projeto em que ambos assumimos investimentos e só assim é que de facto é que as parcerias verdadeiramente funcionam, não é? Há que assumir esse tipo de investimentos e de iniciativa e, portanto, para aqui caminharmos também para responder, diria, a um consumidor cada vez mais exigente. Aqui também o caso da carne alentejana, também parceiros nossos de há muitos anos, olhando aqui para as raças autóctones, um caminho que também temos vindo a fazer e temos uma parceria também com a Associação Zero, que nos está a ajudar, e teremos isso dentro em breve, a certificar que de facto este gado, digamos assim, esta produção bovina é produzida segundo as melhores práticas em regime de extensivo, porque muitas das vezes o setor da carne é apontado como um dos que mais martiriza, se me permitem, a natureza, mas eu diria que é muito assente em estudos americanos e que nada tem a ver com a nossa realidade. Portanto, é preciso reverter essa comunicação e fizemos esta parceria com a Associação Zero exatamente com a confiança que, de facto, os nossos produtores, e digo a carne alentejana, mas temos a mortolenga, temos a minhota, várias raças autóctones que têm ótimas práticas e, portanto, só temos é que dá-las a conhecer ao nosso cliente. Um projeto, e não me canso de partilhar, que eu acho que é um exemplo de uma verdadeira parceria estratégica, é e continua a ser a promoção de produção de cereais no Alentejo. Começamos em 2016 com 5 organizações de produtores. Neste momento compramos 4.500 toneladas de trigo. Eu diria que quase 80% do trigo mole produzido no Alentejo neste momento é comprado pela SONAI. Isto só foi possível porque juntamos as organizações de produtores, a investigação que ajuda a escolher as variedades recomendadas para cada ano, a indústria que faz a farinha e nós que compramos a farinha para alimentar todas as padarias do continente que têm produção, portanto, dentro da loja. E orgulhamos-nos muito deste projeto, de facto, porque eu acho que é o chamado projeto de folha Excel aberta. Todos partilham exatamente quais são os custos da produção, o que é que eles têm, qual é o preço final, digamos assim, do cereal para serem competitivos. A indústria diz a percentagem que precisa de ter para também ser competitiva e depois temos que ajustar aqui a um conjunto enorme de variedades de pão e para termos aqui o equilíbrio e conseguirmos compensar toda a cadeia montante do nosso negócio. E aqui só mais um exemplo como é que nós também valorizamos e ajudamos a produção nacional. Temos um programa anual chamado Academia do Clube Produtores, que é um programa de capacitação, onde já vamos na 4ª edição, todos os anos convidamos cerca de 20 produtores a fazerem parte e durante 6 meses, uma vez por mês, temos como se fosse uma aula da SONAI, onde quadros da SONAI de controle de gestão, da estratégia, da qualidade, da logística, do marketing, das operações, passam uma tarde, tem sido agora digital, com esta turma, digamos assim, de produtores e partilha conhecimento. Porque nós acreditamos, de facto, que quanto mais perceberem do nosso negócio, mais, e é óbvio, não é? Mais fácil será responder aos nossos desafios. No final, eles apresentam sempre uma proposta de projeto de inovação, é avaliado, é analisado e já temos muitos produtos em loja que derivaram desta academia. E agora, só para terminar, e toda a gente fala numa produção nacional sustentável, nós recentemente lançamos a declaração para a sustentabilidade e que está assente em 11 princípios inspirados na estratégia europeia do Farm to Fork, da biodiversidade, na redução dos pesticidas e, portanto, estamos com os nossos produtores a fazer um caminho que nos vai permitir responder a uma legislação que estará aí em 2025 e não podemos meter a cabeça na areia que não vai acontecer porque vai.
Existem metas muito apertadas do Farm to Fork e nós vamos ter que as cumprir, todos vamos ser chamados a essa responsabilidade, e nós queremos de facto fazer este rumo à transição sem pressas, como aqui dizemos no slide, mas sem paragens. E, portanto, com investimento de ambas as partes, olhando para as dificuldades, isto é uma declaração voluntária que estamos a apresentar aos nossos produtores, mas, naturalmente, vamos ajudá-los a ultrapassar as dificuldades naqueles pontos, digamos assim, naquelas fragilidades que possam ter para responder às metas do Farm to Fork. E pronto, e é isto a minha apresentação. Poderia estar aqui mais uma hora, dar aqui muitos exemplos de coisas que nós fazemos, mas estou aqui com 13 minutos já, julgo que já estou a consumir o tempo já do próximo orador. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ondina Afonso, pelo exemplo de um caso em concreto que, sem o governo, sem o Estado, voluntaristicamente foi criada aqui uma cooperação entre uma empresa de distribuição e a produção. Estamos num fórum político, era importante também aqui identificarmos muitas vezes aquilo que o Estado e o poder público devia fazer, que medidas de política, para tentar eventualmente aqui assegurar essa meta e esse objetivo de valorizar a produção nacional e assegurar o equilíbrio na cadeia agroalimentar. Mas foi uma excelente exposição, agradeço à doutora Ondina, e agora íamos passar para o Mota Alves, que é um responsável de um grupo de ação local que tem a implementar uma estratégia local de base comunitária em que no seu portfólio de medidas de apoio se enquadram os mercados locais e as cadeias curtas como uma hipótese de encaminhamento e comercialização de proximidade. Passava assim a palavra ao professor Mota Alves, no sentido dele aqui também partilhar connosco aquilo que tem a ver, quer com a sua experiência na gestão das medidas, quer eventualmente com a necessidade de haver políticas públicas que pudessem dar maior músculo a esta comercialização de proximidade e à rede de mercados locais nos territórios rurais do continente e dos arquipélagos. O professor Mota Alves, penso, está... Penso que já me conseguem ouvir. Já, agora já. Estava a ver se tinha havido aqui alguma interrupção. Tentar recuperar, isto é um problema de viver numa aldeia, que é sempre, às vezes é complicado, que a internet, infelizmente, às vezes não é tão boa como nas zonas urbanas, e só há muito pouquíssimo tempo também para perceber bem de facto, o país das desigualdades que temos, só há muito pouco tempo para que tenho fibra, só tinha que me deslocar para a sede do Conselho de Vila Verde para ter acesso à internet. Em primeiro lugar, quero naturalmente cumprimentar e agradecer ao Sr. Carlos Duarte e ao Dr. Arlindo Cunha o convite que me formularam para fazer parte também deste painel. Portanto, e nas suas pessoas cumprimentar todos os membros deste painel, tanto que compõem este painel. Depois dos agradecimentos, e também sendo rápido, tentando cumprir os 7 minutos e sem apresentação formal nem diapositivos, e também se calhar depois do que eu vi dos meus antecessores, se calhar levou-me aqui a refletir alguma coisa sobre, e talvez numa corrente diferente daquela que eu vi. Como quando o doutor Idalino referiu, é agricultor, eu também sou agricultor do Minho, de um território de pequena dimensão, porque o Minho é todo minifundo e, portanto, a grande maioria dos agricultores são agricultores com uma área muito reduzida, de 1 hectare, hectare e meio, portanto, não tem a ver naturalmente com o oeste, não tem a ver com o sul do país, ou mesmo com a zona do Rio Batejo, mas o que acontece comigo acontece com a grande maioria dos agricultores do norte do país, todo o norte do país e também do centro, que são de facto agricultores de dimensões bastante pequenas. Há um outro com maiores dimensões, mas a maioria são pequenas e que de facto se calhar não se encaixam muito nesta realidade do que ouvimos falar do Dr. Domingos Santos e do Dr. Gonçalo Lobo Xavier, e mesmo também da doutora Ondina, porque como são de pequenas dimensões, as produções são também de pequena dimensão,
e por isso temos de ter, se calhar, uma preocupação com outros mercados e envolver naturalmente outros atores. Não quer dizer que não tenhamos também agricultores, mesmo sendo de pequena dimensão, mas resultado de alguma inovação que introduziram, que conseguem entrar nos mercados, no mercado nacional, portanto, e nos mercados das grandes áreas comerciais ou das grandes superfícies, como também com a exportação, principalmente na área dos pequenos frutos, principalmente dos mirtilos. Temos muitos agricultores do meu território com 1 hectare, 1.2, 1.5, 1.6, que é a grande maioria, e que esses, mais de 99% do que produzem, portanto, e que é calibrado, destina essencialmente ao mercado externo. Mas são agricultores também que já estão agrupados, alguns deles agrupados em cooperativas, outros agrupados em associações, outros também agrupados em empresas, e portanto, e o resultado que têm, naturalmente, é fruto deste trabalho que como a Associação de Desenvolvimento Local, como a ATACA, foi desenvolvendo durante os últimos anos. Mas depois temos um grupo de muitos outros agricultores, onde a maioria, são muitas centenas, se não para dizer milhares de agricultores, que vivem em freguesias rurais, freguesias, e isto devemos ter isto sempre em atenção, freguesias com uma taxa de despovoamento muito elevada, e apenas posso, porque já temos acesso aos dados preliminares, algumas freguesias na última década, portanto entre 2011 e 2021, perderam mais 20% da população, com população com uma idade bastante avançada, portanto onde os jovens, são muito poucos os jovens que lá permanecem, mas as pessoas que ainda lá estão, naturalmente querem manter a sua agricultura, a paisagem. Alguns desses agricultores, com a introdução de novas tecnologias, sem o apoio técnico que tiveram no passado, na época da extensão rural, possivelmente só o Sr. Arlindo Cunha ou o Sr. Engenheiro Carlos Duarte aqui ainda é capaz de se lembrar da extensão rural, possivelmente, portanto, as outras pessoas que acompanham o painel não se devem lembrar da extensão rural, que já foi extinta há muitos anos, no início das décadas de 80, mas que teve um papel importantíssimo, e portanto os agricultores dos meios mais pequenos ficaram órfãos deste serviço que era importantíssimo, não só para o apoio técnico, mas também no apoio depois ao escoamento dos seus próprios produtos. Mas os mercados locais, em 2015, surge uma legislação pelo governo de então que cria os mercados locais de produtores e também as novas formas de comercialização. Os mercados locais criados em 2015, hoje ainda é muito insípida a sua presença no território nacional, e é um bocado o Sr. Arlindo Cunha falava na preparação de manifestos ou de programas eleitorais, tanto a nível autárquico como a nível nacional. Eu penso que as autarquias têm aqui uma grande possibilidade no próximo mandato que se avizinha após as eleições, e pelo menos fazer constar nos seus programas eleitorais esta preocupação da criação de mercados locais nas sedes do Conselho, porque eles foram pensados essencialmente para as sedes do Conselho, mas naturalmente destinando-se aos agricultores dos seus conselhos ou dos conselhos vizinhos, portanto, poderem criar os mercados locais. É pena que o apoio financeiro que existe para a criação dos mercados locais é muito reduzido, extremamente reduzido. Foi anunciado, de facto, na altura, como um pacote, um envelope financeiro bastante grande, mas que depois se veio a verificar que é extremamente reduzido para as necessidades que existem para a existência destes mercados locais. Mas penso que a existência destes mercados locais e também dos circuitos curtos permitirão a esta pequena agricultura, estes pequenos agricultores, passarem a colocar à venda e naturalmente fazendo desaparecer aqui o intermediário. Portanto, há aqui uma relação direta com o produtor, com o consumidor final. Portanto, e além desta relação direta, há também aqui um outro tipo de relação que se cria entre quem consome e quem produz, e conhecer quem consome, conhecer quem produz, e como produz, e permitir também que se possam fazer visitas às próprias explorações. Isto vai contribuir essencialmente para que se crie riqueza nas nossas zonas rurais, na pequena agricultura, e que se evite, isto ajuda a evitar, portanto, o despovoamento, que é importante. Muitas vezes falamos na desertificação. Eu penso que no país não há desertificação, há despovoamento, mas não existe desertificação, mas que o despovoamento existente, que deve de facto ser uma preocupação constante dos políticos, seja a nível local, seja a nível nacional.
E quando falamos, e se queremos de facto contributos para um futuro programa eleitoral, é importante de facto preocupar-nos como é que conseguimos ter o país menos inclinado para o litoral ou menos afunilado para as zonas urbanas e conseguimos ter um país naturalmente com população em todo o território, portanto, porque quando se abandonar, e é bom que tenhamos esta consciência, quando abandonarmos a agricultura nos territórios de interior, nas freguesias do interior, nós estamos a deixar de degradar a paisagem, a paisagem humanizada, estamos se calhar a deixar de degradar completamente as nossas aldeias, e algumas delas passam a ser apenas património arqueológico, porque deixam de ter vida, e deixam de ter vida também se calhar deixam de ter o interesse turístico, e esta ligação com a produção, com a agricultura e com o turismo é importantíssimo. Muitas vezes nós temos determinado potencial turístico, sim, de facto, mas só temos porque lá temos pessoas, temos aldeias com vida humana presente, porque quando isso deixar de naturalmente existir, nós passamos a ter aldeias, se calhar com um montoado de silvas ou de giestas, com uma paisagem única, sem naturalmente este puzzle de paisagem que temos, e principalmente no Minho. Mas os mercados locais, e voltando novamente à questão dos mercados locais, é importante que de facto que os autarcas pensem como podem, seja a nível dos mercados municipais, seja a nível de outros espaços, criar espaços específicos, perfeitamente identificados, onde os agricultores têm que estar identificados. Aqui também só se podem, porque estes mercados locais podem ser criados pelas autarquias, grupo de autarquias, associações de agricultores, agrupamento de agricultores, ou um sistema misto para as associações de desenvolvimento local como a ATAC, ou um sistema misto, portanto, ou de parceria, há um bocado falámos em parcerias, portanto, estabelecimento de parcerias entre todos estes interlocutores e criar esse espaço de produção, que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou pode ser mensal. Nós temos bons exemplos pela Europa fora, portanto, não quero mencionar nenhum em concreto, mas se calhar pegarmos desses exemplos que temos, e que também já temos alguns exemplos em Portugal, portanto, pegarmos nesses exemplos e naturalmente, multiplicá-los por todo o país, porque aí conseguimos criar valor também. Portanto, quando falamos da cadeia de valor, criamos valor naturalmente a quem produz, evitamos que haja desperdício de muitos pequenos produtores que naturalmente desperdiçam a sua produção porque depois não a conseguem vender, não conseguem entrar naturalmente na cadeia de maior dimensão. Também existe aqui alguma desorganização, principalmente nos meios agrícolas de menor dimensão, e portanto, se calhar com esta possibilidade, nós temos o exemplo do PROV. O PROV é um bom exemplo, um exemplo de ligação semanal ou quinzenal do produtor ao consumidor, que é a criação de um cabaz que o agricultor vende diretamente aos consumidores, ao consumidor final, portanto, essencialmente destina-se a consumidores das zonas também urbanas, portanto, pode ser num local próprio, pode ser com distribuição domiciliária, mas como estava a falar, dos mercados locais, nós conseguimos valorizar também alguns dos nossos produtos que só aí os conseguiremos encontrar. E há um bocado ia falar o Dr. Domingos, que eu penso que tem na sua área de produção a pera rocha, mas eu podia falar, por exemplo, na maçã à porta da loja, que só se produzem algumas toneladas, o maior agricultor tem hectare e meio, portanto, aqui no nosso território, a maioria é menos de 1 hectare, mas que podia falar na maçã 3 ao prato, podia falar na maçã chuinha, como poderia falar muitas outras, portanto, não vou aqui enumerar, portanto, as diversas variedades, porque são imensas, que existem, por exemplo, no Minho, que se não devem desperdiçar, que as devemos manter, mas essas só se conseguem comercializar com muitíssimo poucas exceções nos mercados locais. A porta da loja já consegue entrar numa ou noutra cadeia, mas também é de venda local, porque se formos ao Porto ou a Lisboa não conseguimos encontrar, portanto, e só conseguimos valorizar e só conseguimos dar a conhecer um produto de extrema qualidade. Quem não conhece, de facto, mas quem o conhece sabe, de facto, e sabe o diferenciar, é que o conseguimos, de facto, valorizar e dizer aos pequenos agricultores que vale a pena manter as produções que têm e porque não naturalmente poder melhorá-las. E quando falo em melhorar, e para terminar por causa também do tempo... Promote Alves, pedia-lhe para... rápido. Já temos aqui 12 minutos de intervenção. Nós estamos a falar em agricultura ancestral, não. Estamos a falar também em agricultura onde, mesmo sendo de pequena dimensão, onde existe agricultura de precisão, onde existem jovens agricultores
formados e que têm na agricultura, e termino mesmo, alguns deles já com uma atividade principal e outros com uma atividade complementar. Portanto, têm outra atividade, mas a agricultura, mesmo sendo de pequena dimensão, porque também sentem naturalmente o pulsar dos seus territórios e não querem naturalmente abandonar aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós mantiveram durante muitas décadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Mota Alves, pela sua intervenção. Desculpe lá, como estava já a passar os 12, 13 minutos e temos, entretanto, alguns dos intervenientes, nomeadamente o Gonçalo Lourdes Xavier, que precisa ser entretanto. Eu ia passar a palavra ao nosso relator, ao Fernando Severino, que foi diretor regional do Algarve e anteriormente subdiretor, tem experiência na gestão da administração pública, para fazer aqui um pequeno comentário em relação às intervenções até agora decorridas. Ora, obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, pegando aqui nas palavras do Domingos sobre a questão da quebra de rendimento que realmente tem havido nos produtores, em relação a alguns produtos, como é evidente, há outros produtos que a gente sabe que com a pandemia até se valorizaram, o que não é generalizado. Mas com esta questão dos preços e dos rendimentos e este apelo que há aqui à cooperação saudável entre a produção, a distribuição e a indústria, até no caso das carnes e noutras, portanto, apelando à questão de políticas públicas importantes, eu gostava de deixar aqui, desculpem, uma questão no ar, ou uma pergunta, se alguém quisesse responder. Eu penso que a doutora Andina seria um bom exercício aqui para nós e que tem dado grande contributo nesta matéria que eu vou dizer, que é, com todas estas estratégias Farm to Fork, com todo este pacto ecológico, como é que nós agora vamos incorporar o valor ambiental nos produtos, valor ambiental visível e o valor territorial? Por exemplo, no valor territorial, relembro aqui a questão da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é um dos maiores motores promocionais que eu conheço que poderia ajudar e alavancar muita da produção. Desculpem agora só puxar aqui um pouco a brasa à sardinha do Algarve, mas temos aqui uma coisa que é a Rota da Dieta Mediterrânica, que já devem ter ouvido falar, que associa a agricultura com turismo e com visitações, em que agora foi aprovado um projeto que é onde é que fica o melhor do Mediterrâneo. E isto vai juntar autarquias, operadores económicos, agricultores, associações de desenvolvimento local e combater ao mesmo tempo, ajudar a promover o turismo de baixa estação. Ora, vejam, se temos aqui uma série de políticas articuladas, se assim se pode chamar, privadas, não é? Como é evidente, que podem ajudar muito futuramente todo o país. Quer dizer, porque nós precisamos demonstrar para o consumidor ambiente, precisamos demonstrar território, precisamos demonstrar que seja saudável, precisamos demonstrar que tem menos resíduos ou resíduo zero, que é o ótimo. Como é que podemos aqui nos juntar todos, ao fim e ao cabo, produtores, distribuição, parte política, como é evidente, para fazermos face a uma coisa terrível que vai vir aí. Porque nós vamos ter que lutar com estes custos de produção e com esta política de transparência que também o agricultor vai ser obrigado a ter, mas só o conseguirá ter com o apoio da grande distribuição e do resto da distribuição. Porque, por exemplo, aqui em relação à última intervenção, nos circuitos curtos e nos mercados, quer dizer, eles tiveram um papel excepcional durante a pandemia, ao nos trazerem as coisas a casa, ou ver, paralelamente à grande distribuição, houve aqui também uma ligação maior à produção. Mas, quer dizer, nos mercados locais nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos ter mercados locais com manga vinda seja de América Latina, de onde for, paralelamente com o citrino ou com o abacate, ou com o feijão, seja o que for. Tem que ser estritamente regional e local. E isto aqui é um tipo de política pública que tem que ser produzido e tem que ser corrigido. Eu próprio tentei várias vezes, quer dizer, em termos do Algarve,
isso fosse eliminado, e as autarquias têm muita dificuldade. As autarquias não querem muitas vezes que se vá identificar quem é produtor ou quem não é produtor, está nestes mercados locais. E tem que haver essa transparência para este aumento de valor. Mas pronto, no fundo disto tudo, eu não quero aqui ocupar, que eu não sou orador, mas só deixava isto. Como é que todos juntos podemos criar mais valor, fazendo face a esta estratégia que temos que encarar com a nova PAC que foi aprovada, acabou de ser aprovada, embora nos cabe ainda uma margem no plano estratégico que vier a ser redigido, e deixava-vos isto para poderem dar um contributo para nos ajudar também a redigir, e a mim, enquanto relator, também o que é que, pronto, como conclusão para Obrigado. isto. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Severino. Então vamos tentar terminar o mais rápido possível. Entretanto, aproveitando ainda a presença de todos, estamos num fórum político. Se houvesse aqui alguma mensagem para aquilo que deveria ser na oposição política ao atual governo, daquilo que é o escrutínio das medidas ou a omissão da parte do governo, ou medidas que o partido da oposição devia apresentar num ou 2 minutos, ia passar a palavra por todos para rapidamente podermos, por um lado, concluirmos o nosso painel, mas também ficar aqui alguma mensagem política naquilo que pode ser e deve ser o papel de contribuirmos para um melhor equilíbrio na cadeia alimentar. Passava a palavra ao Gonçalo Xavier, que esse vai ter de sair daqui a poucos minutos, para num ou 2 minutos dar-nos as suas palavras finais. Muito obrigado, Engenheiro Carlos Duarte, e peço desculpa aos outros colegas de painel, mas de facto tenho aqui esta limitação e agradeço a simpatia de me deixarem falar primeiro para terminar. Eu queria só complementar aqui uma nota e depois vou tentar dar a tal mensagem política que me foi pedida. O que acabou de dizer o Fernando Severino reveste-se de uma importância enorme numa lógica de política pública, onde aqui sim podemos todos fazer muito e tentar, enfim, não diria que apenas neste governo, mas que fosse de facto uma mensagem política forte, que é a comunicação sobre a produção, o modo de produção e a alimentação. Fernando Severino falou na dieta mediterrânica e nesse ativo, que é um ativo nacional, não apenas de Portugal, mas é um ativo nacional, claramente, e nós ganhávamos muito, enquanto política pública, se conseguíssemos explicar à população os benefícios da dieta mediterrânica. E, portanto, uma boa medida seria, eu sei que isto parece uma coisa utópica, mas seria investir nos currículos das escolas para explicar às crianças desde ter a idade os produtos, os alimentos, a alimentação, o que é uma alimentação saudável, quais são os produtos portugueses que devem ser valorizados, o real valor acrescentado do azeite, de muitos outros produtos nacionais que fazem a diferença na nossa saúde e no nosso bem-estar. E, portanto, este seria para complementar, julgo que isto será, não é uma ideia brilhante, de maneira nenhuma, mas é uma ideia que deve ser trespassada. Já há alguns exemplos de algumas escolas a fazerem isso apoiados por autarquias, e, portanto, quando o Fernando Severino falava no esforço das autarquias e numa certa autonomia que as autarquias têm que ter também para valorizarem os seus mercados, também o José Montalves também referiu isso, parece-me que é claramente algo de política pública que se pode construir, enfim, de uma forma mais elaborada. Eu estou a pôr isto de uma forma muito simples. E depois, uma segunda nota para isto já acabou por ser também a minha mensagem política, hoje, Carlos Duarte. Depois, termino com esta questão. Aqui também, e não me entendam mal, aqui também há um papel que a distribuição quer assumir, porque reparem, nós somos de facto
na maioria dos lares portugueses, a face visível, o último elo da cadeia entre a produção e a indústria e as pessoas levarem os seus produtos para casa. E por isso temos uma responsabilidade enorme que muitas vezes nem é nossa. Claro, nos produtos de marca própria, nós temos investido muito, julgo que a Undina também poderá falar sobre isso, os nossos retalhistas têm investido muito para na comunicação que se faz, nos rótulos, na origem dos produtos, na valorização de tudo o que está na origem do produto. Isso é algo que o consumidor gosta, quer ver, e é uma enorme responsabilidade para nós, mas nós também vemos isso como uma oportunidade de valorização da produção nacional. E por isso estas parcerias, mais uma vez, termino com isto, estas parcerias são fundamentais, porque para nós, o Idalino Leão fez também uma referência muito interessante, quer dizer, as pessoas à entrada dizem eu quero produção nacional, eu quero tudo o que seja nacional, mas nós estamos perante uma crise muito grande. Quem de nós não faz contas todos os dias, porque o espectro que aí vem não é nada bom e, portanto, tem que haver aqui um esforço de parte a parte para ter este equilíbrio entre valorização da produção nacional e preço e equilíbrio na nossa gestão económica e familiar. Agora, não tenho dúvida que nós distribuição, podemos ser um veículo de comunicação a par e estamos disponíveis, há muitos casos, para também investir na parte da educação dos jovens e das crianças, nessa lógica de valorização dos produtos e comunicar melhor o que é a alimentação e onde é que podemos dar passos para melhorar a nossa vida. Muito obrigado e peço desculpa de realmente ter que me ausentar, mas tinha aqui um... Muito obrigado, Gonçalo Xavier, obrigado pelos contributos. Obrigado. E a passar então a palavra para o Domingos Santos, para essa mensagem final e esse contributo que num minuto ou dois pudesse passar. Eu depois pedi ao engenheiro Carlos Duarte que me conte o que é que o Domingos vai dizer quando eu sair. Gonçalo, eu vou ser muito rápido. Gonçalo, ouça só as minhas primeiras palavras. Eu, quando lhe disse nunca é lógico, é com provocação, mas há uma coisa que sabe que na minha parte nunca foi, não é, nem será um ataque da produção à moderna distribuição. Portanto, essa não está na minha forma de estar na vida. Agora é evidente que sabemos... Sabem disso. Exatamente, isso é importante. Agora sabemos que há problemas e temos que os ultrapassar. E isso foi a minha última mensagem. Agora, se vamos falar em termos do que é a produção e a grande distribuição, eu tenho perfeita consciência que não vivem uma sem outra. E se tem pontos fracos, e, aliás, eu já fiz isso, já apresentei isso no Congresso da APED há muitos anos, ainda no tempo do diretor-geral, Dr. António Rousseau, volto a dizer o mesmo. Nós temos coisas que também são muito importantes. Agora, é evidente que no momentos, o Gonçalo tocou num ponto, em momentos de crise que estamos a viver, há sempre aqui uma grande dificuldade em nós conseguirmos ultrapassar esta compressão que estamos a ter, brutal, no aumento dos custos de produção, porque é brutal neste momento com fatores de produção a subirem 20%, 30%, 40%. O aumento dos salários é uma realidade, traz mais poder de compra atrás, mas a verdade é que enquanto não chega esse retorno, sente-se que o Fernando Severino também tocou nesse ponto, se há alguns produtos que isso não tem sido significativo, nós temos sentido isto. Aliás, fiz um artigo de opinião há um ano em que sentimos esse problema em 2008, 2010, e mais uma vez eu disse isto, a agricultura foi a última a sentir a crise, mas também é muito longe, é a que vai pagar mais a crise e é a última a sair da própria crise, porque as pessoas depois querem logo imediatamente quando começam a ter algum dinheiro. É as férias, comprar um carro, isso assim, os produtos alimentares são mais penalizados. E, portanto, eu quando falei há bocadinho aqui numa lógica de parceria, é essa a minha forma de estar na vida em todos os níveis. Agora, há coisas que podemos fazer em termos de geração, sem dúvida, e uma delas, se nós hoje não podemos vender abaixo do preço de custo, porque é que podemos vender abaixo do custo de produção? E nós hoje temos dados estatísticos, o Gabinete de Planeamento tem dados estatísticos suficientes para as principais culturas em Portugal, os custos de produção, temos. Hoje está, até porque nas organizações de produtores nós temos tudo muito bem contabilizado, era fundamental nós termos, e aliás, isto hoje já está na legislação de alguns países, nós não ser permitido vender abaixo do custo de produção.
E a Undina tocou num ponto que eu referenciei como um exemplo. Eu acho que isso era fundamental e cada vez mais temos de caminhar para aí. Nós estamos hoje com cada vez mais responsabilidade social, com ética, com tudo o que é fundamental para virarmos a página do que tem sido as últimas décadas na economia. E falou aqui num ponto que eu não posso deixar de referir. Uma folha Excel aberta. Eu registrei estas palavras. Cada vez mais nós temos de ter consciência disto. Cada vez mais temos de trabalhar nesta lógica. Porque se conseguirmos ter aqui abertos o que é as contas dos produtores, o que é as contas da grande, o que é as contas... Lógico que não queremos saber a contabilidade da grande distribuição, alguns não querem saber a nossa. Mas há aqui produtos, há aqui parcerias, que nós temos de ter muito esta lógica. Temos de ter muito mais, temos de ser mais abertos. Não, senão provoca sempre estas, como disse o Gonçalo, das minhas provocações. Claro que provoca por vezes desconfianças. Claro que provoca aqui situações que são anómalas. E isto é fundamental. E, portanto, eu quando disse há bocadinho em relação à possibilidade na legislação, hoje, por exemplo, a legislação no Real Decreto espanhol, que foi dia 20 e qualquer coisa de abril de 2020, foi publicado, hoje é contemplado, não é permitido vender abaixo do custo de produção. Isso tem a ver com os produtores, mas tem a ver com as organizações de produtores, tem a ver com a grande distribuição, tem a ver com todos, mas é um salto qualitativo que damos para também ajudar a que seja mais transparente toda esta relação. Depois, temos aqui outro problema também que falamos nos mercados de proximidade. Sem dúvida que eles são fundamentais. Até porque referiu-se e que houve aqui uma tentativa de puxar dos galões, e bem, por agricultores, eu posso dizer que sou agricultor a tempo inteiro há 36 anos. Tenho 56, tinha 20 anos quando saio do liceu para agarrar a atividade agrícola. E hoje continuo a ser agricultor e a minha forma de rendimento do meu agregado familiar é a agricultura. E, portanto, também acompanhei o que era a extensão rural. E acompanhei o desativado da extensão rural. E acompanhei os programas do ProAgri, quando se transferiu para as organizações e para as cooperativas. Portanto, eu tenho vindo a acompanhar de uma forma muito atenta todo este processo. Agora, aqui uma coisa que eu não posso deixar esquecer, ou deixar de passar, que é, os mercados de proximidade, eles têm toda a lógica, que o Fernando tocou e bem, que é para vender os produtos locais. Porque não faz sentido eu chegar à beira da estrada e a pessoa estar lá a vender numa caixinha manga, abacaxi, papaya, e é tudo produção própria. Mas mais, não tem que cumprir com nenhuma regra de higiene. E tem lá na caixinha onde dorme o gato, o cão, a galinha, o pato e a coquicha. E quando chegamos ao mercado, e quando eu entrego um produto na grande distribuição, com todos os custos que teve, mas que há uma garantia, e todos os dados que têm sido dados pela EFSA e pela nossa GAVO, e agora pela DEC, ainda o último trabalho que saiu pela DEC, e quando chega produtos de altíssima segurança ao consumidor, há uma garantia. Por vezes nos mercados locais, isso não existe. E eu falo com conhecimento de causa, porque sei perfeitamente o que é. Mas ainda temos mais, responsabilidade social. Não há um único grama, eu já não digo quilo, digo grama, de produto que passe por uma organização de produtores, uma central fronteira e vai para a grande distribuição, que não pague todos os seus impostos. Sabemos perfeitamente que nos mercados de proximidade a economia informal impera. E não há capacidade, por parte do nosso Estado, de fazer, não há, porque não era possível, de fiscalizar tudo isso. Onde é que se faz a fiscalização? Onde é que se faz recolha de produto para despistar resíduos de produtos fitofarmacêuticos? Nas centrais fronteiras e na grande distribuição. Ponto final, parágrafo. Eu tenho acompanhado isso. Portanto, tem preciso cuidado, tem que ser regras iguais, não pode haver filhos nem enteados. Portanto, a grande distribuição também tem uma responsabilidade. A grande distribuição e estas relações da produção com a grande distribuição também têm uma responsabilidade social muito, muito, muito importante. E, portanto, não merece a pena nós andarmos aqui, não merece a pena não, devemos debater estes assuntos, claramente, não merece a pena, como o Gonçalo estava a dizer, andarmos aqui numa tentativa de dizer que a moderna distribuição, que eu não gosto do termo grande distribuição, eu também não, por acaso normalmente até utilizei moderna distribuição. Temos os exemplos do produtor. Agora, há aqui uma coisa que também não nos podemos esquecer. É que falamos muito nos volumes que se vende à moderna distribuição, que a moderna distribuição compra à produção, e falamos muito pouco nas rentabilidades, nos valores acrescentados. Isso também é importante. E eu, quando fiquei há bocadinho na minha primeira intervenção, que era importante os novos produtos e aquilo que a Undina falou, eu acompanhei até por amizade com as pessoas responsáveis no processo em relação ao trigo, isso é um exemplo que tem que acontecer cada vez mais. Porque, mais uma vez, num país pequeno como Portugal, com uma diversificação cultural de produtos, de regiões, é neste captar
de produtos com valor acrescentado, e é nesta forma de transparente, porque analisando também a rentabilidade dos produtores. É que falamos pouco, falamos em volumes e pouco na rentabilidade. E isso também é fundamental, porque nós não podemos ter um país moderno sem ter um setor primário, engenheiro, eu vou rapidamente me calar, até porque eu na primeira intervenção só tive 7 minutos, não nos podemos esquecer uma coisa, houve uma fase em que ser agricultor era de ser uma atividade de segunda, e eu acompanhei isso, portanto, os meus 36 anos de vida ativa não era importante, exatamente para o contrário. A agricultura é fundamental. Nenhum país é desenvolvido se não tiver um setor produtivo e alimentar de acordo com as suas necessidades. Não é garantir o autoabastecimento, não é isso que eu estou a dizer, é de acordo com as suas necessidades. E por isso temos o problema da dieta, temos a situação da dieta mediterrânea. Portanto, há possibilidades ainda em termos de legislativos, e fica a proposta política, de se fazer mais alguma coisa, e não é contra a moderna distribuição, é a favor de todos, clarificar, e depois é fundamental fomentar aquilo que é ser mais claros. A folha Excel aberta, onde nesta registrei. E muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, doutor Domingos Santos. E abordou um tema que até se estavam a queixar na página do Facebook, que não se tinha falado muito naquilo que tem a ver com a promoção do produto, o preço, e ligando o preço aos custos dos fatores de produção. E por isso aqui já abordou essa temática. Obrigado pelo seu contributo, e a passar a palavra à doutora Ondina Afonso, para também numa mensagem, se possível, rápida, de 1 ou 2 minutos, poder dar aqui um contributo final para a mensagem política do partido. Muito bem, muito obrigada. 4 pontos muito rápidos também que eu gostava de partilhar. Um é olharmos para o grau de autoaprovisionamento de Portugal. Nós somos muito dependentes dos países externos, e muitas das vezes os nossos clientes chegam às nossas lojas e perguntam: mas porquê é que nós temos este artigo que vem de Espanha, e porquê é que não temos em Portugal? Porque se calhar naquela altura já não há, por exemplo, o caso das maçãs, há uma altura do ano que não temos maçãs e temos portuguesas e temos que ir buscar a Espanha. Portanto, esta comunicação que o Gonçalo falou, de facto faz sentido para as pessoas perceberem a sazonalidade, para darem valor àquilo que é o sazonal e o que é o local. Mas eu diria também que, acima de tudo, nós precisamos, como país, perceber eu diria duas grandes matérias-primas, a proteína animal e a proteína vegetal. Na proteína animal ainda somos muito pouco autossuficientes, é preciso mais apoios, é preciso investir mais. Nós não conseguimos, apesar de haver todas as correntes contra o consumo de carne, ainda precisávamos de ter mais um pouco de abastecimento em Portugal. E a proteína vegetal é um exemplo também, mais um que dou e que nós tomamos a dianteira, no caso, por exemplo, das leguminosas, que é tão falado hoje em dia pelas questões todas de saúde, em substituição à carne, por exemplo, e que nós estamos agora a fazer uma parceria muito semelhante à do trigo com os produtores do Alentejo, para termos grão de bico nacional. Todas as leguminosas que existem em Portugal, a maior parte é tudo importado, não existe mais produção a nível nacional. Portanto, acho que a proteína é de facto uma matéria-prima muito importante para nós enquanto país. E depois também haver apoios para aquilo que é a chamada soberania, não só em termos de produção, mas também em termos de armazenamento, ou capacidade de armazenamento e embalamento. Muitas das vezes nós temos produtores, e no caso da batata isso acontece, não têm capacidade de armazenamento e embalamento, e depois acabam por ser o elo, digamos, mais fraco da cadeia. E isso é importante também terem apoios no sentido da soberania alimentar. E final, última mensagem, a participação e o acompanhamento em fóruns europeus, onde esta questão de refletir o preço da pegada ecológica, da redução ou das certificações que venham a ser pedidas e o reflexo no preço final estão a ser já debatidos em fóruns europeus, e portanto é importante acompanhar-se do que é que vai sair desta estratégia, porque tudo o que estamos aqui a falar também está a ser pensado a nível europeu. Tenho tido essa oportunidade de acompanhar e julgo que é importante fazer aqui um alinhamento, porque de facto há mensagens importantes para o médio e longo prazo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ondina Afonso, pelo seu contributo. Então passava a palavra ao doutor Idalino Dião para esta mensagem final. Muito obrigado, engenheiro. Ora bem, politicamente, o que eu gostava de ver o maior partido da oposição a fazer
era de facto a pegar na bandeira da agricultura na mão e defender a agricultura, porque pelo que o setor agrícola e todo o complexo agroalimentar representam para este país, pelo PIB que contribuem, pela fixação de população que fazem, pela limpeza que fazem do território, que contribuem para o turismo, para o ambiente, parece-me que temos tido pouca antena, e pouca antena temos também depois, consequentemente, pouca mensagem e sensibilidade perante os consumidores. Depois, gostava de sublinhar aqui o que disse a Ondina, que concordo perfeitamente, tinha inclusive aqui como nota final, todos os produtos em que nós não somos autossuficientes e que temos condições naturais e know-how para o fazer, eu acho que deviam, obviamente, ser fomentados. E no caso da pecuária é gritante o nosso déficit comercial e o nosso know-how. E quando temos um pacto ecológico europeu que nos cinge a determinadas regras e temos os mesmos políticos a fazer acordos com o Mercosul, eu fico assim indeciso sobre o que é que querem realmente para nós. Mas sublinho, a mensagem política, a bandeira da agricultura era importante e fico obviamente satisfeito que tenho também em sintonia o nosso colega Domingos a falar do decreto real, porque de facto nós não precisamos de inventar nada, basta copiar o que os nossos vizinhos espanhóis fizeram e replicar no nosso país. Muito obrigado. E então, para terminar, pedi ao José Mota Alves para, num minuto, dar a sua mensagem, o seu contributo. Graficamente, em primeiro lugar, é só para referir o seguinte: o artigo 6º do Decreto-Lei 85/2015 é muito claro, é necessário haver um regulamento interno para os mercados locais. Portanto, aquelas dúvidas que tinha em relação a alguns produtos, como abacaxi, serem colocados nos mercados locais ou vender produtos à margem da estrada, isto está completamente colocado fora de hipótese. Portanto, o mercado local tem que ser um espaço específico, perfeitamente identificado, e tem que haver um regulamento interno de quem são os agricultores, como é que são admitidos, que produtos têm, e depois toda a rastreabilidade pode naturalmente e deve ser incluída no próprio regulamento. Segundo ponto, eu concordo com o que o doutor Idalino Leão acabou de referir, só acrescento, se me permite, mais um ponto, é que para além da bandeira do PSD poder ser, em termos políticos, a agricultura, que seja também, para além da agricultura, também o desenvolvimento rural. Associar a agricultura ao desenvolvimento rural. Se um ou outro, qual é o primeiro, não interessa, que eu penso que é importante, e também resultado daquilo que já referi anteriormente, deve ser também associado. Muito graficamente, eu penso que há necessidade de maior apoio financeiro tanto à criação dos mercados locais. Neste momento não existe, e há necessidade naturalmente das autarquias ter maior apoio financeiro para que possam ser criados esses espaços específicos e próprios nos locais perfeitamente identificados. Há necessidade também, segundo um terceiro ponto, que é a valorização dos produtos agrícolas portugueses. Eu penso que tem que haver aqui uma boa comunicação sobre a valorização, como podemos valorizar e devemos valorizar os nossos produtos, se têm associado à dieta mediterrânica ou não. Ponto seguinte, penso que em relação à comunicação, nós falhamos muito na comunicação em relação à valorização dos nossos produtos. Eu penso que em matéria de comunicação tem que ser completamente, e naturalmente aí utilizando os meios de comunicação televisivos, os meios radiofónicos, o escrito talvez não, mas também não pode ser desperdiçado, porque se calhar os outros dois chegam com muita mais facilidade, entram-nos pela porta dentro e é muito mais fácil nós assimilarmos essa comunicação. Portanto, uma boa e eficaz comunicação ajuda naturalmente também muito na valorização dos produtos locais. Por último, eu de facto sou um defensor da extensão rural, não se calhar nos moldes do passado, naturalmente nos moldes atuais, mas é um serviço extremamente importante. Naturalmente sabemos que ele não pode estar ligado ao Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura foi ficando naturalmente sem os seus quadros técnicos, mas através de contratos de programas com as cooperativas, com associações, com as associações de desenvolvimento local, se calhar com uma parceria entre todas elas, depois depende de local para local, se calhar é um serviço extremamente importante, se calhar dávamos um grande contributo também para o desenvolvimento rural, onde está a agricultura, está a floresta, e naturalmente são outras atividades complementares a estas duas. E por último, menciono apenas um exemplo
da necessidade que existe em implementar políticas em tempo real. Eu dou um exemplo, vai abrir dentro de dias um aviso para aquisição de cubas para armazenamento de vinho, porque este ano muitos dos viticultores já não têm capacidade para armazenar o vinho da próxima colheita. E deixo isto apenas como reflexão. Nós estamos em finais de junho, abre nos primeiros dias do próximo mês, possivelmente a fechar nos finais de julho ou meados de agosto, se querem ser aprovadas em outubro. Quando forem aprovadas, eu pergunto quem é o fornecedor que vai ter cubas para fornecer aos agricultores, para que na colheita, que começa em setembro, possa ter naturalmente cubas para poder armazenar o seu vinho. Portanto, quando falo em implementação de políticas em tempo útil, em tempo real, são estes aspectos que quem os pensa são de facto importantes, mas já os devia ter pensado uns meses atrás, não é pensar de facto quando estamos já quase a pouco tempo, algumas semanas do início da colheita, portanto, das vindimas. Muito obrigado. Muito obrigado. Está terminado este nosso debate e penso que foi profundo. Tentou-se abordar tudo aquilo que tem a ver com o equilíbrio na cadeia agroalimentar entre a produção e as empresas de distribuição e o mercado. Penso que o partido fica aqui com alguns contributos importantes para podermos tomar algumas posições políticas e nesse sentido, o agradecimento a todos e a passar a palavra ao Dr. Arlindo Cunha para poder eventualmente dar aqui a sua palavra final. Muito obrigado, Engenheiro Carlos Duarte. Só pouco mais de 30 segundos para agradecer. Eu acho que foi muito útil este debate, e muito útil e muito atual, com contributos muito importantes. E eu só gostava de sublinhar aqui uma das questões que foi aqui abordada por vários oradores, que é a questão da Agenda Ecológica Europeia. Nós temos aí uma coisa muito séria perante nós, que com uma agenda, é certo que ainda é apenas uma comissão, uma comunicação da comissão, ainda não é um regulamento aprovado, mas que propõe reduções substanciais dos fertilizantes inorgânicos, dos fitossanitários e o aumento da agricultura biológica. Quem está no mundo real e é agricultor, e eu conheço mais o setor do vinho, isto não é possível sem um aumento substancial dos custos de produção. E a política pública, que é o APAC, que tem os seus pagamentos diretos e outros apoios, nem de longe nem de perto, vai compensar isto. É impossível. Completamente impossível. Portanto, temos aqui a questão que foi colocada por vários de vós, que é quem é que vai suportar estes custos? O consumidor? O consumidor não vai pagar mais. Porque, sabem porquê? Porque depois nós temos além de sermos um mercado interno e único, dos países para os outros não há nenhum impedimento à circulação de produtos, e além disso estamos numa coisa chamada Organização Mundial de Comércio, e a oferta externa é altamente flexível e elástica, não é? E portanto, ou seja, nós temos aqui que entre nós, se há matéria para fazermos um pacto de cooperação entre a produção, a indústria e a distribuição, é precisamente esta, da agenda ecológica que aí vem. E é uma das questões que nós devíamos colocar no epicentro, diria eu, do nosso debate da política agrícola e agroecológica, porque é muito importante. Eu tenho um horror ao chamado politicamente correto, quer dizer, nós andamos aqui numa Europa que tem apenas 5% da população mundial, reparem, e queremos ser nós a salvar o planeta. Temos 5% da população mundial. E somos já os mais avançados em termos ambientais a nível do mundo inteiro. E mesmo assim, vamos nós andar a salvar o planeta. E depois, se ouvirmos governantes portugueses na área do ambiente, dizem ainda que ainda querem fazer mais metas ainda mais ambiciosas do que as que a União Europeia propõe. Quer dizer, nós andamos na cauda da Europa em termos económicos, mas queremos andar na vanguarda em termos ambientais. Nós que somos pouco mais de 1% da economia europeia e pouco mais de 2% da população europeia. Quer dizer, há aqui questões, de facto, de
eu não sei como é que isto se chama, mas autismo político, que de facto estão aqui a perturbar completamente a discussão das políticas agrícolas e, sobretudo, estas propostas vêm de gente que nunca investiu em Tostão e não conhece o meio, digamos, agrícola real. E é uma questão que me preocupa, portanto, e também registrei aqui que esta preocupação também é de muitos de vós. Digo, obrigadíssimo e até sempre. Vamos nos vendo. Muito obrigado. Em nome do SENA e da Comissão de Agricultura do Conselho Estratégico. Muito obrigado. Cumprimentos a todos. Boa tarde. Obrigada. Claro, Boa claro. noite. Obrigado. Boa tarde, cumprimentos. Obrigado. Adeus. Obrigado.